Estudo realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público revela que casas de acolhimento abrigam mais de 30 mil menores no país, sendo que 35% deles permanecem nos abrigos por um período superior ao permitido por lei, que é de 2 anos. 4 crianças estavam passando fome, porque os pais estavam trocando o alimento por droga. Por causa que a minha mãe estava bebendo e mandou comprar pedra, mas eu não fui por causa que eu tive medo, aí eu peguei e liguei pra polícia, aí nós viemos pra cá. Essa aqui é a sua irmãzinha, né? É, ela tem 3 anos. 3 aninhos, né? Ela já comeu hoje? Não. Comeu nada hoje, né? Não. E você? Nem eu, nem ela, nem meu irmão, nem minha irmã. Só sei que meu pai tá na cadeia, minha mãe tá lá em casa. Por que seu pai tá na cadeia? Porque ele brigou com minha mãe. Eu não conheço meu pai. E a sua mãe? Conheço. E por que você veio pra cá? É porque Pode contar. a minha mãe tem doença. E como que é a sua vida hoje? Ruim. Por quê? Porque eu tô aqui. O que você queria? Tá com a minha mãe. Como é que é uma família de verdade? Eu não sei. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as pessoas com idade de 0 a 12 anos são crianças e pessoas com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes. Até a elaboração da Constituição de 1988, todas as leis direcionadas às crianças tinham um caráter punitivo, visavam proteger a sociedade do menor infrator. A Constituição de 1988 deu o primeiro passo para a criação de leis que pudessem proteger e dar apoio ao desenvolvimento dos menores. Os direitos fundamentais do Estatuto discorrem a respeito da vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária. Toda criança tem direito à convivência familiar e é dever do Poder Judiciário definir pela reintegração familiar ou colocação em família substituta quando necessário. Nós tivemos um evento histórico, na verdade, no Brasil, que modifica essa visão nacionalmente, né? Que acende uma luz vermelha dizendo: precisamos cuidar desse direito específico de crianças e adolescentes. Foi como se a pesquisa do IPEA fosse uma verbalização do grito mesmo dessas crianças, desses adolescentes que estavam esquecidos nos abrigos. Esquecidos nos abrigos no seguinte sentido: entravam no abrigo, ok, eles estão protegidos, né? Essa era a sensação de toda a rede de proteção. E os processos, né? Existiam processos judiciais que acompanhavam o acolhimento dessas crianças e os relatórios nesses processos judiciais, e eu digo porque trabalhei nesses processos antes de 2006, e os relatórios nos processos, os relatórios técnicos dos abrigos eram: está indo na escola, não está indo na escola, foi ao dentista, não foi ao dentista, foi ao médico, não foi ao médico. A situação familiar não era uma pauta, tá? O adolescente ou a criança, quando chega aqui pra gente, ela já teve esse direito violado antes de chegar aqui. Então, assim, não é que violado. O juiz determinou que, por algum motivo, essa criança ou esse adolescente fosse afastado do convívio familiar. Então, teve algum motivo que levou ao juiz da vara da infância
determinar a medida de acolhimento. E a Justiça da Vara da Infância entra quando o Conselho Tutelar não consegue resolver a questão. Aí ele encaminha um relatório à promotoria, a promotoria faz a sua manifestação ao juiz da Vara da Infância, o juiz concorda ou não com aquela manifestação. Um exemplo claro, tem uma situação familiar em que o Conselho Tutelar vislumbrou uma situação de risco, uma família que é usuária de droga, e ele percebeu isso e encaminhou o relatório para o promotoria, e a promotoria sugere o acolhimento dessas crianças. O juiz, diante daqueles relatórios, vai analisar a questão e vai expedir um mandado de busca e apreensão para que essas crianças sejam retiradas da família e encaminhadas para uma instituição de acolhimento. Às vezes bate aquela dó, né, de você falar assim, poxa, mas vai tirar da mãe, mas se a mãe não oferece, você não vê a possibilidade da mãe ou do pai oferecer segurança para a criança, o único recurso é a destituição do poder familiar e colocado em uma família substituta. Para a gente da psicologia, a gente entende que a criança ela precisa se estruturar num ambiente adequado, né? Ela nasce um ser em formação, ela não é um sujeito pronto. Ela vai se estruturando, ela vai se formando à medida que ela vai crescendo. O primeiro ambiente onde ela vai fazer isso é a família. Então, para uma criança estar bem, a sua família tem que estar bem. Isso é a grande dificuldade de entendimento, de que a criança ela só vai ficar bem se ela tiver um ambiente em torno dela que está bem. Então, quando há um rompimento desse vínculo, né, mesmo a mãe estando errada, mesmo o pai estando errado, há um amor, é também esse caso que eu citei, há um amor, há uma ligação muito forte da criança com os pais. Quando você tem uma criança que passa 4, 5 anos numa instituição de acolhimento, é muito difícil que isso não tenha danos muito severos no desenvolvimento psicológico dela. Você imagina uma criança que vai para uma instituição de acolhimento com 1 ano de idade. Então, praticamente, ela conheceu, sabe pouco dos pais, ela tem poucas lembranças. Os estudos sobre desenvolvimento vão mostrando que, à medida que a criança vai crescendo, que o cérebro vai se desenvolvendo, ela vai tendo retenção de memória, de lembranças, ela vai desenvolvendo a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade emocional. Quando você parte para uma destituição do poder familiar, isso é muito duro e é muito difícil, porque você está rompendo ali algo que a criança tem desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento. Então você tem que ter muito cuidado com essa ação da retirada. Você tem que ter muito cuidado com quando parte para a destituição do poder familiar, porque você está entrando diretamente no mais íntimo daquela criança, na formação dela. Então, aí você vai romper aquela realidade, vai romper aquela convivência e aquela criança passa a ter um outro convívio. Então, imagine uma criança que com 1 ano de idade é abrigada, é acolhida e fica até os 6 anos de idade. Ou seja, uma fase fundamental de formação de vínculo com a família, de desenvolvimento da identidade, de desenvolvimento da personalidade dela, está comprometida. Por mais que essa instituição seja acolhedora, e a gente sabe que algumas instituições fazem muitos esforços para isso, essa criança vai ter o seu desenvolvimento comprometido. Mesmo diante da realidade, a legislação brasileira exige um esforço para que crianças em situação de abandono voltem para as famílias biológicas. Um processo demorado, que pode levar anos sem nenhuma garantia. Foi o que aconteceu com essa menina, abandonada pela mãe usuária de drogas nos primeiros dias de vida. Como é que é uma família de verdade? Eu não sei. Pai, mãe, filha e qualquer gente. Por insistência da justiça, o pai tentou acolher a criança, mas ela é especial e precisa de cuidados que ele não pode dar. Voltou para o abrigo pela 2ª vez. Já se passaram 6 anos, nenhum familiar quer a guarda. Agora, só adoção. Enquanto os novos pais não vêm, os dias vão. Passo a passo, as crianças aprendem a caminhar sozinhas. Plano nacional se começaram a criar regulamentações, orientações técnicas. A legislação foi modificada em 2009, né? O Estatuto da Criança e Adolescente sofreu as alterações da Lei 12.010, que foram alterações
muito direcionadas ao direito à convivência familiar e comunitária, né? Não somente estabelecendo melhor qual era o papel do sistema de justiça e o papel do sistema da rede de atendimento, como também estabelecendo critérios mesmo processuais para a colocação de criança e adolescente no serviço de acolhimento, para o acompanhamento do contraditório relacionado ao chamamento dessa família para se colocar nos autos, né, nos processos judiciais de acolhimento e poderem ser ouvidas, e muito no sentido do fortalecimento da família. Então, a família que acolheu, a família não existe mais? Não, peraí, a família é o centro, ela precisa ser trabalhada antes de um acolhimento, o acolhimento precisa ser excepcional e precisam ser esgotadas as possibilidades de manutenção da criança com a família, natural ou extensa, para que se possa haver um afastamento ou mesmo uma colocação em família substituta a partir desse afastamento. A lei a 12.010, que revogou, que mudou um pouquinho a cara do estatuto, em muitos artigos, ela é mais uma lei realmente de convivência familiar e comunitária. Não é bem, tem poucos artigos que diz sobre adoção. O pessoal diz que é a lei da adoção. Mas é importante dizer que a lei de adoção veio para aprimorar algumas coisas. Nós, como críticos que somos de algumas palavrinhas do Estatuto, que às vezes uma palavra do Estatuto dá uma revolução muito grande. Quando o Estatuto diz que a criança deve ser entregue, ter esgotado e excepcionalmente só colocado em família extensa, depois de ter esgotado a procura para uma família consanguínea, isso aí trava um pouquinho, porque às vezes a própria mãe dá o filho em adoção e aí as pessoas ficam querendo procurar uma família extensa que a família extensa já sabia daquela gravidez daquela pessoa, né? E se tivesse interesse em ter essa criança em guarda, já deveria ter procurado a família. Porque a Lei 12.010 de 2009, quando ela trouxe o que foi difundido como a nova lei de adoção, na verdade, de adoção não houve absolutamente nada que pudesse contextualizar como adoção. Na verdade, houve uma investida numa convivência familiar, buscando a família biológica, sem buscar maiores fundamentos com relação à probabilidade segura que essa criança pudesse ser reintegrada a essa família. Ou seja, nós caminhávamos no sentido de que a relação de afetividade era a preponderante. E quando nós observamos essa lei, essa convivência familiar que está inserida no Estatuto, diferentemente da Constituição, ele dá o norte da biologia preponderando sobre o afeto. Então, diferentemente do que podia falar, houve um retrocesso nessa situação. O que nós temos hoje? Nós temos hoje que crianças que são acolhidas institucionalmente e há uma obrigatoriedade dessa instituição em buscar a reintegração familiar para esta família biológica. E aí você vai buscar a avó, você vai buscar um tio. Eu tenho um caso que eu aqui no Conselho Tutelar foi o que mais mexeu comigo. A mãe não queria criança porque a mãe havia tido a criança fora do casamento. E a criança foi entregue para o avô. E o avô procurou o Conselho Tutelar dizendo que não queria criança. Né? É uma criança de 2 aninhos e meio mais ou menos. Então, quando nós fomos na casa da criança para retirar a criança, e ela chorava e pedia para ficar com o avô. E ela chorava pedindo, falando o nome do avô. Eu quero ficar, e o avô virou as costas e saiu. Quando é um recém-nascido, normalmente há um interesse no acolhimento. Só que este acolhimento no futuro leva muitas das vezes à devolução. Porque normalmente uma avó ou um tio que vem buscar este sobrinho ou este neto, o fazem na percepção apenas numa vinculação sanguínea. Não há nenhuma relação prévia de convivência afetiva entre eles, que deveria ser o foco da convivência. Aí eu pergunto, por que eu continuar a investir nessa convivência familiar e comunitária? Por quê? Convivência familiar e comunitária, onde ele puder ser acolhido afetivamente, como um filho do coração, que não necessariamente é no sangue.
O sangue não pode preponderar sobre a afetividade. Em relação ao direito à convivência familiar, a questão é bem mais complexa do que parece. Não basta um conjunto de leis para resolver o problema. A gente tem visto uma preocupação por parte do legislador com normas recentes. A gente pode citar a Lei da Primeira Infância, a Lei 12.010, o próprio Estatuto da Criança, a preocupação trazida na Constituição Federal, que é a maior norma de nosso ordenamento, mas não adianta ter um conjunto de leis lindo se não houver efetividade na prática. Como assim? Eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é elogiado mundialmente como uma das melhores normas que o Brasil já fez, mas ele é descompassado da realidade completamente. E aí nós começamos a pensar, qual foi o ganho que teve essa convivência familiar? Qual foi o ganho que teve nessa legislação? Nenhum. A meu juízo, não houve nenhum. Houve realmente algo que depôs contra o interesse da criança. Né? Por que eu tenho que fazer uma reintegração familiar, né, focado no estatuto tão somente, quando eu vejo que a probabilidade de êxito ali é pequena? A realidade social é nua e crua. Muitas vezes a gente está diante de jovens, crianças, bebês mesmo, que são acolhidos na vara da infância e juventude, com surtos de abstinência pelo crack. Que a mãe era usuária de crack, teve o neném, e o neném é levado para abrigo. Vocês não têm dimensão do que é ver um bebê se debatendo por abstinência de crack. Nenhum familiar quer esse bebê. O Estado tem prestado o suporte necessário? Bom, nós somos Estado, né? Aqui na UNAC nós somos a única instituição de acolhimento estatal daqui do GDF, e a gente passa por dificuldades, sim, muitas. Dificuldade pessoal, a gente tem uma defasagem muito grande de servidor, que no momento temos pouquíssimos. Aqui já foi uma unidade com 200 servidores, hoje a gente tem 117. Então, essa é uma realidade muito difícil para a gente estruturar o nosso trabalho. Então, assim, os servidores especificamente são muito adoecidos já, com todo o desgaste ao longo dos anos com esse trabalho. Então, a gente tem essas dificuldades do acolhimento, especificamente. As políticas públicas que deveriam atuar, saúde, educação, assistência social, geração de renda, trabalho, são as políticas que deveriam entrar nesse momento para dar conta de ajudar essa família a se reestruturar para receber a criança de volta. Então, a política, a lei, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, ele é muito claro quando ele diz que não adianta você abrigar a criança e não fazer nada com a família. Então, é um conjunto social em que o Estado deve intervir. Tem que ter norma, porque a gente é baseado no civil law, mas a norma não é a resolução dos problemas, ela é um ponto de partida. Ter interesse social em resolver o problema é bem mais grave. O Distrito Federal hoje, para vocês terem uma ideia, não conta com nenhum local para tratamento em jovens em situação de drogadição. Nenhum local público. Então, o que você está falando de criar uma lei para resolver? A lei existe, o Estatuto da Criança já fala que tem que dar tratamento. Está lá no artigo 101, é uma medida protetiva para as crianças e adolescentes. Mas, se não tem unidade para tratar, a lei está lá. Então, assim, não é falta de lei, na verdade é falta de vontade política e, obviamente, de recursos. Hoje se fala muito em crise no país, há poucos anos a gente não estava em crise e continuava sem ter nada. Hoje, para o governante negar, é muito mais fácil. Mas antes tinha o recurso, ou esse recurso não era, assim, por vontade do administrador, usado para esse tipo de aporte. Você precisa, no momento que a criança é abrigada, a política de assistência social, ela tem que entrar para ver qual a condição real dessa família, as políticas de geração de renda para conseguir trabalho para essa família, conseguir alguma forma de gerar renda. Se essa família tem alguma dificuldade psicológica, de saúde, isso tem que ser tratado para que a criança possa voltar. O tempo útil de quem está lá
é diferente do tempo útil de quem está aqui. Lá tinha que ser muito mais rápido, só que ele, ao contrário, lá é muito mais lento. Entendeu? Então, isso é uma visão de alguém que está aqui há 16 anos nesse choro. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara não é minha. Que quando eu me toquei achei tão estranho.